Bom dia. Estamos conectados. Tem quase ninguém conectado, mas tem quase ninguém aqui presente também. Ok. Ok. Muito pouca gente hoje. Tem alguma coisa hoje? Alguma? Obrigado. Tá, ok. Exatamente o que é explicado por causa disso. Ok. A gente descobriu no último live coding. A gente descobriu no último live coding uma função importantíssima que era para vocês implementar, o map. E quero voltar um pouco para ver certas coisas relacionadas a isso. Então, vamos fingir que a gente não sabe o que é o map. A gente não conseguiu resolver o live coding, talvez, não sei. E vamos começar com o map. Ok. Ok. Ok, tem uma lista de números, espero que estamos... Dá para ver, né? Para todos, o tamanho está certo e tudo mais. E a ideia é que quero brincar um pouco com essa lista. Muitas coisas que vocês têm para implementar nos exercícios envolvem umas funções que não estão exatamente no Prelude, mas estão nas bibliotecas, nos módulos DataList e nos módulos DataCar. Uma coisa que a gente não viu ainda do GHCI, eu posso ver o que está dentro no módulo usando o browse aqui. Então, nesse caso, eu posso falar browse, sei lá, data.list, e eu vou ver todas as funções, não as definições dela, mas as assinaturas de tipo, os tipos dela. Então, dá uma ideia boa do que está disponível. Vou ver o DataCar. No DataCar tenho muitas funçãozinhas que começam com esse is, e todas que tornam bool, ou seja, a gente pode chamar essas coisas de predicados. Vocês podem adivinhar pelo nome exatamente o que cada dessa coisa está fazendo. Todas pegam um caractere que torna um booleano. Então, por exemplo, se eu chamar a isDigit, sei lá, nesse caractere, vai retornar true. Se eu botar a isDigit no X, vai falar false. Ok? Digit aqui quis dizer 0, 1, blá blá, até 9. E tem várias funçãozinhas parecidas. O toLower e toUpper são bastante interessantes para brincar um pouco com essas. Mas vocês imaginam o que o toLower faz? O toLower de xzinho seria o quê? Xzinho mesmo, e o toLower do xão seria o xzinho de novo, certo? Existe de novo o toUpper e várias funções aqui que podemos brincar. Agora, vamos voltar aqui no meu exemplo, numbers e phrase, que seria uma lista de car, que a phrase vai ser hello there. Ok. Agora vamos dizer que eu quero uma funçãozinha, vamos chamar essa funçãozinha de scream, que vai pegar um string e vai retornar um string. Não sei se vocês lembram, mas Haskell define como sinônimo da lista de car a própria palavra string. Então eu poderia escrever aqui de string para string, ok? Eu avisei que ninguém usa string na vida real, e eu vou voltar para usar a lista de car para lista de car só para enfatizar que string não é nada demais do que uma lista de caracteres nesse caso. O que eu quero que a scream vai fazer, a ideia é que vai pegar um string e vai virar tudo em maiúsculo. Alguém tem alguma ideia para implementar isso? Vou deixar vocês não levantar a mão, mas implementar mesmo. Vou dar 2 minutos para isso. E ao quem terminar, vou conectar no Tmux dele e ver uma resolução. Então, por exemplo, eu quero que o scream de phrase, eu quero que seria hello there, ok? A ideia seria essa.
Seria legal não usar mapa. Na verdade, o certo seria usar mapa, mas vamos fingir que a gente não sabe o que é mapa por enquanto, ok? Vocês vão precisar usar uma das funçãozinhas do DataCar. E nesse caso, faria sentido aqui, vocês vão precisar fazer isso, um import DataCar, por exemplo. Se vocês quiserem importar apenas a coisa que nos importa aqui, seria assim, toUpper. Vocês não vão precisar usar nenhuma outra função além dessa. Então, nesse caso, oi. O Haskell reconhece o caractere como ASCII? Reconhece o quê? Tenho uma pergunta para todos vocês, um segundo, porque faz 4 anos que eu estou aqui e ainda não tenho uma resposta boa nessa pergunta minha. Alguém poderia me ajudar? Por que o Haskell e não é a Haskell? Não, porque todo mundo fala o Haskell e o C, sei lá. E tem uma... Haskell, eu acho que é porque ele tem um som mais fechado. Tem o quê? Eu acho que o som é mais fechado, então o Haskell. É sobre C? Todo mundo fala o Java. Ninguém fala a Java. Que deveria ser A, né? Todas essas coisas são linguagens. Eu não entendo por que viram masculinas, mas enfim. Ok, agora ninguém vai responder na minha pergunta, então. Eu aceito que não vou achar a resposta. Leo, qual foi a tua pergunta sobre a Haskell? Você poderia usar o caractere como um número na tabela ASCII para ir converter o... Muito bem, boa pergunta. E na verdade, talvez essa seria uma implementação de toUpper mesmo. Aí a pergunta de Leo foi: será que tem uma maneira de mapear na tabela ASCII os caracteres? E você vai achar que dentro do DataCar. Galera, dentro do DataCar existem duas funçãozinhas interessantes: a ORD e a CR. Ok? Que fazem exatamente o que Leo gostaria de fazer. Mas você não precisa mexer com isso, porque já nesse módulo existe o toUpper. Então faz mais sentido aproveitar e usar o próprio toUpper. Alguém tem uma resolução pronta? Uma resolução o quê? Ela falhou. Ah, se falhou, deixa para lá. Gustavo tem? Sem mapa, certo? Sim. Ok. Ok, Gustavo já está mostrando que funciona a coisa, pelo menos parece. Bom dia, certo? Ok, gostei. Vamos ver um pouco o código dele. Ok, galera, atenção aqui. Ok. E atenção aqui. O que Gustavo falou? Olha, se é para escrimar a coisa vazia, é a própria coisa vazia. Essa coisa, se ele está pensando em strings, ele poderia até ter usado essa notação, mas é exatamente a mesma coisa, nesse caso. Ok? E agora, se é para escrever um string, uma frase que começa com o caractere X e depois tem vários X's, o resultado vai ser uma lista. É importante começar a pensar dessa maneira. Eu dei essa dica as outras vezes. Vai ser uma lista e agora o único dever que o Gustavo tem é descrever qual a cabeça e qual o rabo da lista. Porque se eu tenho a cabeça e o rabo, eu sei toda a lista. Caso que ela não é vazia, certo? O construtor da lista de Gustavo é o cons. Então, o que ele falou, a cabeça da lista é a versão maiúscula do X e o rabo é como se alguém gritar o rabo da lista original. E ele tem acesso nisso, isso é exatamente o que a recursão está dando para ele. Ok, muito bem, eu vou desconectar aqui. Quero alguém continuar no mesmo arquivo que vocês estavam trabalhando e implementar agora essa funçãozinha square all. A ideia é que aplicado no numbers, por exemplo, eu vou ver 1, 4, 9, 16, por aí vai.
Queria a resolução de alguém outro. E no mesmo arquivo, então, a gente vai ver a implementação do scream da mesma pessoa. Que provavelmente vai ser igual. Espero. Alguém? Esqueci teu nome. Marcelo, é teu usuário, na verdade? Como? Espera aí, vamos achar aqui. Esse aqui? Isso. A resolução foi praticamente ela. Bem, vamos lá. Quero quadrazar todas as coisas que estão nessa lista. Se a lista é vazia, meu resultado seria a lista vazia. Se eu quero quadrazar todos de uma lista que começa com X e continua com X, meu resultado vai ser uma lista não vazia, cuja cabeça vai ser essa, cujo rabo vai ser esse. Então, a cabeça da minha lista vai ser o X quadrado e o rabo dela é o square root de todos os X, porque a recursão está dando isso de graça para mim. Obrigado. E espera um segundo, calma. Agora, se eu ver isso, as duas definições são extremamente simples, ok? São só duas linhas para cada uma coisa. Não precisei entrar lá, fazer certo esforço, sei lá o que. Mas deveria ser óbvio que existe um padrão aqui. E esse padrão é o padrão que a gente descobriu no Live Coding da aula passada, que seria, aqui está escondido o map. No final das contas, se eu ver o que acontece aqui, ambas têm essa forma, que na vazia eles vão retornar a própria vazia. E no outro caso, se é para fazer essa coisa numa lista que não é vazia, eles vão aplicar uma função na cabeça e depois chamar recursivamente a própria função, fazer a mesma coisa no rabo, vamos dizer. Então, nesse caso aqui, o que eu estou tentando explicar é como vou pensar, vamos dizer que eu não sei nada de mapa, a partir dessas duas coisas, se eu não tenho experiência, a partir já da primeira, se eu tenho, eu vou falar para aí, aqui tem escondido uma ideia legal, preciso abstrair essa ideia. Agora, qual a informação que varia aqui daqui para cá, é o que acontece mesmo na cabeça, no elemento praticamente. Nesse caso, eu estou aplicando essa função toUpper no X. Nesse caso, eu estou aplicando a funçãozinha. Como poderia escrever isso numa maneira de função? O que está acontecendo aqui? Para toda essa pergunta, mas já que eu estou no Tmux, como foi teu usuário de novo? Marujo. De Marujo. Talvez ele gostaria de transformar isso numa maneira que parece bem mais com essa. E para toda essa pergunta, sim, tá, todo mundo está olhando para Marujo aqui, ok? Cadê o estresse? Realmente essa coisa é equivalente da coisa que tinha antigamente, mas você não aproximou muito bem a ideia que tinha aqui, certo? Aqui é coisa no X, aqui não é coisa no X, é coisa no X e no 2 depois. Como podemos melhorar isso? Gabriel? Criando um web, definindo uma função. Não queremos complicar as coisas. X de X. Poder fazer um lambda, né? Como? Poder fazer um lambda, né? Fala. Um lambda X para... Um lambda seria com certeza uma maneira de resolver isso. Isso também... Não, peraí. Aqui você precisaria mudar isso para vezes, certo? Porque agora você está fazendo x elevado a x. Mas calma. Apague só um x dos dois. Vamos se acostumar com essas notações porque são muito legíveis. Ok. Bota um doisinho aqui só dentro da parêntese. Um doisinho aqui. Fecha a parêntese. Pronto. Lembramos essa notação? Por que ninguém falou isso? Essa é a maneira mais simples para falar quadrazar o x, certo? Agora, se o 2 estava no outro lado
do chapeuzinho seria o quê? Não seria square roll, seria potência de 2 de cada um, certo? Ok. E nesse momento, é extremamente similar essa resposta e essa. E nesse momento eu posso falar, olha, eu consigo escrever uma nova função, só que essa nova função vai precisar como parâmetro a coisa que mudou daqui para cá. Nesse caso, o que mudou? Aqui eu peguei o twapper, aqui eu peguei o potencial ao 2, certo? Então, essa coisa tem que virar mais um parâmetro para a minha função, que eu vou implementar aqui. Que é Marujo, acertei? Ok, que Marujo vai implementar aqui, agora ele já se arrependeu que ele queria mostrar a resolução dele no square roll, mas se eu começar aqui, você pode começar a escrever o map mesmo. E agora calma no tipo, vamos esquecer que a gente viu isso na última aula. Faria sentido, pelo menos um dos meus argumentos, ser a coisa que mudou daqui para cá, certo? Aqui a resolução foi lista de caracteres para lista de caracteres, aqui foi de lista de inteiros para lista de inteiros. Então, nesse momento, parece que eu vou precisar ter uma função. Qual o tipo da função que apliquei aqui? Não é de lista de caracteres, é de car para car, certo? De caractere para caractere. E aqui? De inteiro para inteiro, certo? Então, parece que eu queria transformar uma lista de alfa para uma lista de alfa e eu precisei ter uma função de alfa para alfa, certo? Então, por enquanto, podemos falar aqui que a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a função que eu vou aplicar. E nesse caso, o tipo do meu primeiro argumento aqui seria o quê? Do meu primeiro parâmetro. Qual o tipo exatamente seria uma função, mas função não é tipo, ok? De alfa para alfa, certo? Então, nesse caso, pode abrir uma parêntese aqui, porque esse vai ser o tipo do teu primeiro argumento, vamos dizer, e aqui dentro dessa parêntese vai ser de alfa para alfa. Concordamos todos? Então, a map vai pegar uma função de alfa para alfa e continua com setinhas. O que mais ela precisa pegar? Agora, o resto seria praticamente igual. Eu precisei um extra argumento, porque isso foi built-in aqui, e aqui foi built-in também. Quero abstrair essa coisa, então tenho que carregar mais um argumento aqui. Mas o resto vai ter a mesma forma. Nesse caso, seria de lista de alfa para lista de alfa. E agora, eu até faria isso, mas infelizmente o Marujo está usando o Emacs. Então, seria legal copiar e colar essa coisa aqui. Faz sentido? Essas duas linhas de square roll, sei lá. Professor, Fale. na definição do map da raça. Calma, vamos chegar lá. Tá? Me dá 5 minutos, se a gente não chegou lá, pode falar comigo de novo. Ok, seria map no vazio vai ser no vazio. Opa, calma, não apague tudo. Apague só essa palavrinha aqui. Ok, map dessa coisa vai ser... Agora eu preciso fazer algo sobre isso. E nesse momento... em vez da parentesinha elevado a 2, faria sentido aplicar o que aqui? Vamos... Onde que eu vou achar essa função? Tenho que receber. Então, olhando de novo para os tipos que eu tenho aqui, percebo que, na verdade, isso seria o map de f da vazia, seria vazia, e o map de f dessa seria... espero que todo esse processo que eu descrevi aqui, pouco passo a passo, faz sentido e é uma coisa que a gente vai se acostumar fazendo. E aqui também, né? E o que falta agora? Substituir o quadrado. Certo. Essa coisa aqui precisa virar f, porque... Obrigado, também. Questão de estética, isso. Eu valorizo mais consistência do que estética. Nesse caso, o fato que não estava alinhado aqui, está alinhado aqui me incomoda, mas deixa, não faça nada. Ok. Então, mapear o f numa lista que começa com x e depois tem x, seria a lista cuja cabeça é f de x e o resto é? Não seria f?
Seria? Nem map? Map é F e XS. Seria map F, certo? O que eu preciso aplicar no X? Não a map F, certo? Então, em vez do square roll, aqui você vai ter o map F. Pergunta, precisa essas parentesinhas aqui? Ou faz diferença, ou sei lá o que, vamos discutir? Mas é a mesma coisa se eu botar? Ou não? Se você colocar aí, Se eu colocar aqui, vai mudar algo? vai. O que vai mudar? Porque você está passando somente um parâmetro para Mac nesse caso. Ok. Precisamos discutir então isso. Não vai mudar absolutamente nada. Vamos ver por quê. Vou pedir não mexer por enquanto, porque talvez vou referir isso. A map... Qual? Nesse caso, ela seria igual porque você ia fazer uma função que já tem um parâmetro e que ela só espera outro parâmetro que você está passando. Então você está falando aqui que Que não faz diferença. não faz diferença, sim. É isso que estou tentando explicar. O map seria... Ih, o que aconteceu? Espero que vai voltar. Voltou. Ok. O map aqui é uma coisa de alfa para alfa e uma lista de alfa é que torna uma lista de alfa. E espero que lembramos que aqui tem escondidas parênteses num certo canto, que esse certo canto é na direita. Então a pergunta é, que tipo de coisa é o map F? Supondo que o F é de alfa para alfa, não escrevi bem o que eu queria. Então, o map é isso, e o F é de alfa para alfa. Então a pergunta é, que tipo de coisa é o map F? A partir dessas duas formações. Lista de alfa por lista de alfa. O map de F, sim, o map está esperando essa coisa e vai virar essa, se receber essa coisa. O F é essa coisa, então o map F vai ser de lista de alfa, desculpa, para lista de alfa. Então, escrever as parentesinhas aqui, todo esse bichinho é uma coisa de lista de alfa para lista de alfa, e vai receber essa lista de alfa e vai virar uma lista de alfa. Faz sentido? Agora, botar a parêntese ou não seria apenas questão de psicologia, como você gosta de olhar dessas coisas. E muito bem, chegamos numa definição muito boa, muito razoável da map. Só que a gente vai descobrir, por exemplo, que essa versão não é a mais geral que podemos, por enquanto. Podemos fazer melhor, e nesse caso eu acho que é o que o que Arnaldo queria dizer antes, é porque se eu tenho uma lista de alfazinhos, eu tenho uma maneira de uma função que me leva de alfazinhos para betazinhos, eu gostaria de ter uma função que me leva de lista de alfazinhos para a lista de betazinhos. E não necessariamente esse alfa tem que ser a mesma coisa. E como mudaria essas duas linhas na minha definição, se eu quero generalizar para isso? Não tem nenhuma mudança. A única coisa que eu posso mudar aqui seria botar vitas aqui, evita aqui, e pronto. E vamos mudar só isso e parar aqui. Vou desconectar depois disso, mas espero que dá para ver. Então, agora, a última coisa que falei na aula passada é importantíssima, então por isso vou repetir. Vou desconectar aqui. Ok. Bem, no próprio mapa, então aqui a resposta normal, na verdade, depois de descobrir tudo isso, seria, então o scream, na verdade, eu vou voltar agora à minha definição, eu vou falar que o scream não é nada demais do que o map to upper, e o square roll não é nada demais do que o map do quadrarizar. E agora, essa sintaxe talvez pareça meio estranha para uns de vocês, e seria bom começar a nos acostumar com esse tipo de sintaxe. Imagino que ninguém teria problema falar que, olha, o scream de caracteres é o map to upper nos caracteres. Mas a falta... Então já tem um candidato que achou estranha Ok, muito bem. Então, o que acontece com esse bichinho aqui?
Arnaldo, e mais que Arnaldo, pelo menos quem está prestando atenção, talvez tenha um certo receio de aceitar a primeira solução. Por quê? Porque parece que a minha função aqui, a coisa que eu quero definir é uma função, recebe algo para retornar algo, então no lado esquerdo eu quero ver o que ela recebeu. Faz sentido? Mas, se eu apagar esses Czinhos aqui, e falar apenas, olha, o scream é isso, para Haskell vai acabar sendo a mesma coisa. Inclusive, a informação que eu estou passando é pouco melhor num certo sentido. A primeira linha está dizendo para Haskell, olha, eu vou te ensinar o que significa screamar uma coisa. Screamar uma coisa é mapear o twapper nessa coisa. A segunda linha é bem mais legal, porque estou ensinando para Haskell o que significa screamar diretamente, sem falar de uma coisa. Screamar é mapear o twapper. Faz sentido? Ok, então nesse caso, vamos ver como isso vai funcionar. Se eu tenho a segunda linha, se eu quero falar scream, hi Arnaldo, que talvez vou matar teu nome aqui, desculpa. Tá certo? Ok. Sendo Haskell, eu preciso ver o que eu posso calcular aqui. Eu vou focar no primeiro regex, na primeira expressão que eu posso reduzir. E nesse caso, qual a primeira coisa que eu posso reduzir? Se eu tenho a primeira linha, a coisa que eu posso reduzir, a primeira linha, eu preciso pegar tudo isso. Porque a primeira linha está dizendo, o scream de Czinhos é essa coisa. Então vou focar aqui, toda essa parte, vou dar o nome Czinhos e vou substituir tudo isso com o lado direito, que vai ser map twapper. Hi Arnaldo. E como vou continuar agora? Vou ver qual a definição de map, que eu não tenho aqui, deveria ter. Vou adicionar. Vou apagar, na verdade, sei lá. Vamos ver. Map. Ok. Essa é a definição que a gente viu. Vou apagar o numbers, vou apagar o phrase. Eu vou alinhar. Ok. Cuidado, essa coisa aqui não é uma definição, certo? E eu preciso botar umas linhas para ficar no lugar certo aqui. Pronto. Essa não é uma definição de scream, certo? Estou mostrando duas alternativas definições de scream. E qual seria a próxima coisa que eu vou fazer aqui? Seria toda essa coisa que eu preciso sublinhar, certo? E nesse momento, eu espero que lembramos e apreciamos. Vou tentar ligar uma luz aqui. Talvez essa, talvez dá para ver melhor. Espero que lembramos e apreciamos. Não, vou ligar essa. Aí. Não tem luz aqui? Ahá, tem. Muito estranho essa. Ok. Tem um algoritmo estranho lá. Ok. Bem, nesse momento seria legal lembrar o que esse bichinho aqui é. O que é esse bichinho? Oh? Não, esse é apenas um nome que a gente mapeou aqui no corpo da função para chegar aqui, mas quando vejo essa coisa, o que está escondido lá? Uma lista. É uma lista, certo? Então, qual é? Esse, na verdade, ele é meio in disguise. Disfarçado, sim. Qual a cara de verdade nesse bichinho aqui? A lista com X e o X? Ou seria o Czinho? Nesse caso, seria o Hzinho pontado no I Arnaldo, que na verdade nem isso é a cara verdadeira dele, porque toda essa coisa seria o izinho conçado no espaço Arnaldo e tudo vai. Então toda essa coisa seria tipo hi, não vou fazer tudo isso, vocês pegaram a ideia? E por aí vai. Até no final vou ter o string vazio aqui, a lista vazia, certo? Hi Arnaldo, ok?
Ok, então nesse momento eu preciso observar isso porque eu sei que tem essa forma aqui, então vou substituir tudo isso e isso não conta como passo de cálculo. Então isso é ok? E agora a pergunta é como que eu vou continuar? O que casa aqui? Eu vou desligar de novo essa luz porque não dá para ver o código bem. Como? A segunda linha do map casa aqui, onde meu F vai ser o to-upper, obviamente. Quem vai ser meu X e quem vai ser meu X? O caractere H vai ser meu X e o string e Arnaldo vai ser meu X. Então tenho como continuar. E qual vai ser a próxima coisa que vai acontecer aqui? Vou olhar no lado direito. Seria to-upper. E agora vou ver se vocês estão acordados. To-upper. E se eu estou acordado. F. Hzinho. Sim? Pontinhos. To-upper do I Arnaldo. E aqui na verdade eu já posso lembrar que isso não é nada demais do que isso. E ok? E agora a pergunta é, o que vai acontecer depois? Um segundo, qual a coisa mais externa que aparece aqui? A coisa mais externa, o operador mais principal, vamos dizer. Se eu falar que é o to-upper, isso é uma afirmação que toda essa coisa aqui é o to-upperamento de algo. Mas não é. Seriam dois pontinhos, é o cons. Toda essa coisa aqui não é um to-upper de coisa, é um consamento de coisa. Certo? Esse é o meu construtor principal aqui. Se eu quero calcular para saber qual é o valor de toda essa coisa, eu tenho como continuar calculando. Vou aqui no lado esquerdo e ver o que eu posso, qual vai ser o resultado disso. E depois vou andar no lado direito para ver o que vai acontecer. Mas tem chance, por exemplo, que Haskell não vai precisar continuar mais, porque o fato que ela já achou que ele é um consamento de algo, já vai ser suficiente para decidir qual vai ser a coisa que ela quer fazer. Nesse caso, se eu quero realmente ver qual é o resultado disso, então a Haskell não pode ser, não vou deixar ela preguiçar. Toda essa coisa aqui, a próxima coisa que eu vou focar vai para onde? Hzão, certo? Depois o resto vai ser igual. Map, to-upper, izinho, pontinhos, thing, espaço, Arnaldo. E por aí vai. Espero que vocês entenderam o que vai acontecer. Agora eu vou focar nesse map. E o que vai acontecer é coisa parecida do que aconteceu lá. Certo? E vai constar, caractere por caractere, só que tudo vai ser maiúsculo. E a pergunta é, o que vai acontecer? Toda essa coisa que a gente discutia aqui é se eu escolher a primeira linha. Que estou tentando divulgar para vocês a segunda linha como mais descritiva. Então, em vez de escrever para Haskell o que significa escrimar algo, e nesse caso ela sublinhou tudo isso, eu quero falar para Haskell o que significa escrimar, sem esse algo. Então, o que vai ser sublinhado nesse caso vai ser isso, apenas o scream, vamos dizer. E agora a pergunta é, para onde que ela vai? O scream casou, porque o scream casa com o scream, obviamente, e nem preciso pensar qual variável vai casar com qual expressão, sei lá o quê. Então é só substituir o lado esquerdo por o lado direito. E nesse caso, qual vai ser o próximo? Vai ser map to upper e essa coisa não gostaria de dessugarizar aqui porque quero ficar igual só para enfatizar isso. Map to upper, aqui seria o que estava. Arnaldo. Ou seja, a única coisa que mudou desse passo para esse é substituir a coisa sublinhada por essa coisa. O resto está como estava. E agora apareceu o quê? Apareceu uma maneira de calcular minha map. Eu
eu ensinei para Haskell o que significa mapear algo em algo. E aqui aparece mapear algo em algo, e ela vai fazer os casamentos e continuar da mesma maneira que continuou antes. Faz sentido? Ok. Agora, meio que eu menti sobre como Haskell realmente funciona aqui. A maioria das vezes, essas duas coisas são exatamente iguais para Haskell. Aqui, o scream também eu poderia passar os Czinhos no outro lado usando um lambda. Poderia falar, por exemplo, que o scream é a função que, recebendo um Cgis, lambda Cgis, manda para o map to upper Cgis. Mas, lembramos, se não lembramos, a gente vai pensar de novo nessa aula agora. O que significa lambda x f de x? Qual função é essa? Qual o nome melhor para essa coisa? F, não de x, f. A função que, recebendo x, retorna o fx, o f de x. Qual função faz isso? A f. A f, recebendo x, retorna f de x. Toda essa coisa é o próprio f. Ou seja, toda essa coisa que eu escrevi aqui, qual seria um outro nome para ela? Aqui o x é isso, a minha f é o map to upper, e o x que aparece aqui. Então toda essa coisa é o quê? Map to upper, certo? E é exatamente a mesma coisa que eu tenho na linha acima disso. Bem, beleza? Então, entendemos, espero, essa ideia. Quando a gente... É meio estranho o que eu vou falar, mas a gente vai se acostumar com isso, espero, pouco a pouco. Para ir daqui para cá, se eu pensar que esses são bichinhos conectados com uma operação de aplicar função, parece que eu fiz o quê? Da primeira para a segunda linha. Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Como? Sim. Se eu estou no ensino fundamental e alguém escrever S, C igual MTC, e depois falar, sei lá, logo, S igual MT. O que parece que eu fiz para ir daqui para cá? Pois é, eu cancelei os Cs, certo? O que parece que aconteceu aqui é que cancelei os Czinhos. Agora, eu não poderia cancelar os Czinhos se eu tivesse uma parêntese aqui, cuidado. Nesse caso, não tenho o direito de cancelar, porque não é coisa de Czinhos igual a coisa de Czinhos, mas as parênteses escondidas aqui são essas. Então, aqui está falando que essa função nesse argumento é a mesma coisa dessa função no mesmo argumento, então as duas funções são iguais, então posso cortar esses bichinhos. O nome que a gente usa às vezes para os argumentos dessas funções são pontos. Ponto, point. E quando a gente programa evitando os pontos, falamos que temos um estilo pointless. É piada ou point free. Mas essa piada é bastante conhecida, que os dois termos são encontrados. Então, a primeira linha seria um programador que programou com pontos, com os pontinhos. A segunda seria uma linha que foi point free, estilo point free. Assim que a gente vai encontrar a composição, que isso vai acontecer hoje, a gente vai ver que tem o estilo point free pode acabar sendo bem mais elegante e informativo, mas não sempre. Quando a existência de pontinhos ilumina a situação, não pense, eu consigo fazer isso sem pontinhos, sei lá o que, vou fazer sem, porque você vai acabar escrevendo algo que ninguém vai entender, talvez nem você amanhã, certo? Então, seria legal achar uma certa equilíbrio de quanto que a gente vai ficar eliminando esses pontinhos. Nesse caso, a segunda definição é melhor, porque como falei, dá na cara, ensina para Haskell o que significa screamar. Eu não escrevo o que significa screamar algo. Mas nesse caso seria meio filosófica e psicológica a diferença, não tanto de implementação. Bem, perguntas? Ninguém tem nenhuma pergunta? Ok. Vamos começar desde já. Professor? Oi.
Ah. Ia fazer diferença se eu botasse aquele underline aí. Como? Ia fazer diferença se eu botasse um underline. Porque diz, dependendo do que você escrever, um underscore. Underscore você não pode botar aqui. Um lugar que você poderia botar um underscore seria eliminar esse Fzinho aqui, tá? Espero que... Porque se você quer mapear uma função na lista vazia, você não precisa saber nem qual a função. Certo? Esse underscore você pode botar aqui. Mas aqui, vamos pensar um pouco na pergunta de Léo. Se eu entendi, a pergunta é se você poderia botar isso? Não. E pergunta é por que não? Porque se eu botar aqui o underscore, eu continuo ensinando para Haskell o que significa escrimar algo. Escrimar algo não significa mapear tu upper, significa mapear tu upper nesse algo. Então, se eu botar essa coisa aqui, não tenho como continuar no lado direito, porque eu vou precisar referir a esse algo mesmo, vou precisar um nome para ele, porque faz sentido? Para todos? A pergunta faz sentido, mas espero que entendamos que não tem como fazer isso. Isso, tipo, fazer essa primeira linha screen CS, só que no final não botar CS. Exatamente, certo. Vai faltar esse, porque você está ensinando para Haskell que significa escrever algo, e você está falando de mapear tu upper. Em que? Nesse algo que você pegou, certo? Ok. Bem, agora... não sei qual é o contato de... Na verdade, sei que aqui nessa sala, nessa turma, tem alunos que sabem o que significa composição de funções. Eu sei que tem alunos que não sabem o que significa composição de funções. A ideia é extremamente simples. Eu quero desenhar um pouco aqui. Eu vou apagar... vou ligar a luz também. Precisamos entender muito bem o que se trata a composição de função, porque talvez a mais poderosa maneira de programar, a mais legal, a mais correta ideia de programar com funções. Vamos dizer que teu problema sempre vai ter a forma de implementar uma certa função que vai de uma certa coisa, de um certo tipo alfa, para um certo tipo ômega. Sei lá. Ok. E você começa a pensar como que eu vou definir essa função. Pode ser que uma definição dessa função que vai te levar de alfa para ômega pode acabar sendo uma coisa muito complicada, muito difícil para pensar, é muito estranha para manter teu programa que você vai escrever e tudo mais. Uma outra notação, em vez de escrever, vocês já perceberam isso talvez, em vez de escrever f de alfa para beta, a gente às vezes escreve o fzinho decorando a própria seta. Isso é nada demais, de nada diferente, é exatamente a mesma coisa. Estou falando que a f me leva de coisas tipo alfa para coisas tipo beta, e essa é a mesma coisa que está escrita aqui. Agora, sendo um programador esperto, talvez você vai falar, peraí, não quero ir diretamente de alfa para ômega, faria muito sentido se eu conseguir quebrar esse caminho em vários outros subcaminhos. Então, se eu tenho uma maneira que vai me levar de alfa para beta, vou botar aqui delta por aqui, beleza. De alfa para beta, eu tenho uma maneira de beta para gama e uma maneira de gama para delta. Nesse caso, seria muito fácil. Então, vamos dar os nomes aqui, F, G e H. Se eu tenho... Então, estou procurando uma função, sei lá, T. Estou procurando uma função T que vai me levar de alfa para delta. E estou tentando argumentar que se eu conseguir quebrar esse caminho em certos subcaminhos aqui, então, de tal forma que cada um deles vai ser bem mais fácil de resolver, depois eu vou poder falar o quê? Como vou definir meu T depois? Composição. Um segundo, porque ainda não sei composição, certo? Então a pergunta é qual seria a definição de T? F de? Nada de H. Não. Ok, vamos tentar esquecer as coisas que a gente deveria saber que não sabemos. Então, vamos pensar com as coisas que a gente já viu aqui em programação funcional até agora. Quero definir a T, eu já tenho essas três funções. Como poderia definir isso? Tá, vamos lá, vou simplificar a coisa. Tá? Aí. Gama. Beleza. Ok, eu estou procurando essa T aqui.
como definiria essa T? Como? Não estou entendendo? Tem como ficar fiel nas coisas que a gente viu na Haskell? Não posso falar T é a coisa aplicada na... Eu quero linha de código aqui. Seria o quê? T igual? F de G? Não sei o que é composição, certo? É isso que eu quero descobrir. Então não posso usar a composição nesse momento. T igual a? Que é esse X? Ok, alguém está pensando como as coisas que a gente viu até agora. T de X, certo? É igual a? Fx parênteses G. Não. G, aí parênteses, Fx. Certo. Primeira observação, essa parêntese aqui é obrigatória ou não? Porque se não botar essa, parece que a gente está pegando dois argumentos. Seria implícita essa, ok? Muito bem. Nesse caso, a Júnior falou, olha, o T, quando recebe X, faz o quê? Ele aplica a G em qual coisa? No F de X, certo? Concordamos? Mesmo assim, nunca sabemos o que é composição, sei lá o que é. Pergunta, posso cortar esse pontinho? Porque alguém já falou aqui que o T é igual a G de F. E aqui parece esse pontinho, que como antes gostaria de cortar. Posso cortar? Cancelar? Não posso cortar, porque aqui ele está grupeado nessa parêntese. Eu poderia cortar se aqui foi f de x, por exemplo. Eu poderia cortar todo f de x dessa maneira, mas não é assim. Então aqui o que eu tenho é que o t de x é igual a g de f de x. E esse x é incortável por causa desse parêntese lá. Mas, se eu pensar um pouco como uma maneira um pouco mais legal e distante, eu tenho uma maneira de descrever o t em termos da f de g, eu tenho uma maneira de descrever o que é o t, e não o t de algo. Isso descreve o que é o t de algo. O t de algo é o g aplicado no f desse algo. Mas uma maneira muito mais simples de descrever o t, você vai falar, olha, o t é a composição dessas funções, essa composição que eu estou procurando essa palavra. Ou seja, juntar, colar essas duas funções. Agora, cuidado, porque a notação que a gente tem, às vezes confunde. É exatamente a ordem que aparece aqui que a gente vai escrever isso. G, composição, F. Na matemática, a composição é mais usual, denotada com um pontinho assim. Em Haskell é denotada com um pontinho, porque esse círculozinho não é tão fácil de teclar. Se eu pensar, agora quero justificar um pouco a ordem, porque acontece muito esse erro. Muitas vezes você quer escrever aqui F composta com G. Por quê? Porque primeiro passa para F e depois passa para G, certo? Se você quer essa notação, existe uma notação que enfatiza isso, que tem esse semicolon. Que o semicolon é influenciado pela linguagem de programação, onde a ideia é aplica essa e depois aplica essa, certo? Mas a composição, tradicionalmente, a matemática tem a ordem oposta dessa. E isso faz sentido total. Por quê? Porque já foi estabelecida a notação onde a função recebe o argumento pelo lado direito. Mas até existe essa notação para passar o x de f, mas a notação mais comum para passar argumentos da f é os argumentos chegam pela direita. E se eles chegam pela direita, e se eu tivesse escrevido aqui o x ia passar primeiramente pelo g e depois pelo f. Certo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok, então espero que isso não vai deixar vocês se errar tanto com a questão de ordem dos parênteses. Então, até e a gente pronuncia esse pontinho até como D, que alguém falou de vocês e eu corrigi mentindo na cara dessa pessoa, que não faz sentido. Por quê? Porque até agora o D que a gente usa tem a ideia de aplicação de função num argumentinho. Mas às vezes a gente até fala isso porque o G da coisa que vai chegar a partir da F. O G de F, vamos dizer. Talvez daqui a umas aulas a gente vai descobrir uma maneira onde o pontinho e essa coisa aqui, que é o espaço, podem ser vistos como se fosse a mesma coisa, mas não quero introduzir isso nesse momento.
Ok, espero que entendemos o que é a parêntese. Desculpa, o pontinho. E agora, sem roubar, todo mundo vai pensar e quase todo mundo vai errar. Qual o tipo do operador? Ele tem um nome meio informal, meio engraçado. Boob. Quem? Boob. O boob é esse operador aqui. Para motivos óbvios, é chamado boob. E agora a pergunta é, sem roubar, qual o tipo dele? Entendemos porque eu botei em parênteses, não é para formar um boob, né? É porque operador, botamos em parênteses para falar da própria função que está escondida nesse operador. Nesse caso, essa composição. Eu quero saber qual é o tipo da composição. Sem roubar, com pensar. Então, não vou aceitar uma resposta nos primeiros 5 segundos. Vamos pensar, vamos escrever algo sem roubar e depois vamos brigar para ver se a gente acertou ou sei lá o quê. Pense nessa coisa primeiro, todos, e depois vamos descobrir a verdade. Para omitir o quê? Porque eu declarei outro método, mas tem um método prelude que está... Hiding. Para esconder uma coisa de uma coisa que a gente está importando, seria import, será prelude, hiding, map. Okay. É para responder ou perguntar? Para responder. Escrevem as respostas, deixam as mãos e daqui a 1 minuto a gente conversa. Que barulho infernal esse. Oh? Pintando com martelo? Não é o aparelho certo para pintar. Quem tem uma resposta? 1, 2, 3, 4, 5. Júnior, qual é a tua resposta? Roubou? Tá ok, fala, qual é a tua resposta? Eu não sei se essa ordem está exatamente certa. Tá, ok. É esse que a gente vai brigar para descobrir. É por causa da ordem que eu... Por causa da ordem é que a gente vai brigar. Então seria receber 2 funções. Não quero tua explicação nada, quero só ver qual a resposta. Então fale parênteses, sei lá o que, não parênteses, você tinha... A parêntese, ponto, é o boob. O boob, certo? Ok. Pontinhos, ok. Quero o outro lado, certo? Parêntese, Certo? alfa para beta, Certo? aí para C, não sei. Você faltou, você não estudou grego. Ok. Gama, ok, certo? Tudo bem. Para alfa, para lambda, Lambda. não, tem A, B, Parênteses, o quê? parênteses, Certo? alfa, beta não, gama, Gama, ok. para beta. Tá. Eita. Quem concorda aqui? Quem discorda, na verdade? Tem galera discordando. Ok. Outra opinião. Vamos lá, vamos ver. Outra? Maurício, fale. Será que alguém roubou aqui? Vida para Gama, certo? Alfa para beta. Alfa para gama. É a mesma resposta. A pergunta é... Calma. A pergunta é diferente ou não? Um segundo. Tem uma certa diferença, certo? Na ideia de a escolha das variáveis. Mas a pergunta é, a diferença é essencial ou não? Aqui ela pega umas coisas, as variáveis são certas, então parece que o alfa de Júnior vai acabar sendo vida de Maurício.
certo? O Vita de Júnior vai acabar sendo o Rama de Maurício. E o Rama de Júnior vai acabar sendo o Alfa de Maurício. Aí no caso a ordem dele faz mais sentido. Ok, vamos preferir a anotação de Maurício, ok? Porque realmente faz mais sentido. A ideia é que eu estou pensando que tenho essa cadeia aqui de... Tem escrito ao contrário, quando não tem que fazer sentido, eu mudei a ordem. Não, calma. Então, o resultado vai ser uma coisa de alfa para Rama, nesse caso, certo? E vai receber o quê? O primeiro argumento vai ser esse, e o segundo vai ser esse, então isso justifica a ordem de Júnior, faz sentido? Ok. Agora, entendemos então como funciona o que é realmente a composição, e vocês vão começar, espero, usando essa coisa para definir os problemas que você tem para definir. E no final das contas, muitas vezes, você vai querer implementar um certo problema, vamos dizer prob, que você não sabe como fazer, tua definição vai acabar sendo uma composição longa de coisas. Agora, uma grande vantagem que tem essa coisa é que talvez o sub 2, e ninguém vai escolher esses nomes, tá? Vocês vão pensar, vou dar umas dicas em geral de programação boa agora. Quando você quer quebrar teu problema lá, uma indicação que faz sentido isolar isso é se você tem um nome bom para isso. E se parece ser bom isolar e você não tem um nome bom para isso, gasta um tempo para pensar um nome bom para isso, porque isso talvez vai te mostrar se você realmente faz sentido isolar ou não. E quando você vai isolar essas coisas, você vai ter certos nomes bons para toda essa coisa, você vai conseguir certas coisas dessas, você vai reutilizar em outras partes. Não é apenas uma coisa que serve para matar teu problema, porque às vezes você vai ter um problema meio parecido com isso, e você vai precisar falar, na verdade esse problema é a mesma resolução disso sem esses dois passos aqui, por exemplo. Ou seria trocar a ordem desses dois processos, ok? Falando de trocar da ordem, espero que entendemos todos que a composição de funções não faz sentido ter a propriedade de ser comutativa. A pergunta é se essa coisa é igual a essa coisa. E essa composição. Quero ver mãos para alguém explicar por que isso não faz sentido ser verdade. Só tem Gabriel, tem Adriano também. Adriano, por quê? Nesse caso, a ordem com que você vai aplicar as funções do seu argumento ou do resultado. Como? Tipo assim, é um como disse no exemplo, mas eu vou repetir só então. A ordem com a qual você vai compor as funções modifica o resultado que você vai usar, dado o argumento. Realmente, para nos convencer que modifica, a gente vai cobrar um exemplo, certo? E eu vou dar um exemplo daqui a pouco, meio engraçado, mas uma observação antes de chegar para falar, vão chegar em resultados diferentes, é muito provável que uma das duas nem é definida. Porque se você tem essa configuração aqui, qual é o nome dessa coisa aqui? Gof, certo? A pergunta é, qual função é a fog? A fog é aquela função que consegue, qual seria o domínio dela? Onde que ela começa? Não. Galera, vamos lá. A fog recebe coisinhas aqui, certo? Eles precisam passar primeiramente pela G. Então, que tipo de coisas ela aceita aqui? Vita. Certo? Ok. Então, a ideia é, se eu tenho aqui a G, que vai de Vita para Rama, eu vou dar aqui então um bichinho de Vita, e vai ser aqui um bichinho de tipo Rama. E esse bichinho vai querer entrar onde? Na F. Só que a F recebe alfa. Então, em geral, eu não posso nem compor essa coisa. Faz sentido? Ok. Bem, então, em geral, essa coisa nem daria certo para ser verdade. Mas agora, Andreon, é para voltar na resposta de Andreon, porque é interessante. O que acontece se todas as minhas F e G são de alfa para alfa? Porque nesse caso, faz sentido compor tanto
formar tanto a GOF quanto a FOG. Nesse sentido, não vou ter incompatibilidade de lá nos domínios codomínios. Então, nesse sentido, faz sentido me perguntar, será que se os domínios e codomínios são todos o mesmo tipo, será que essa composição vai ser válida? E nesse caso, chega a intuição de Andreoli que fala, não, acho que na verdade a ordem que vou aplicar certos processos em algo pode acabar mudando. Um exemplo meu padrão, se vocês pensarem que cada função aqui é de pessoas para pessoas, o que muda é que vamos vestir, sei lá, certas roupas. Por exemplo, é que quando eu quero, se eu tentar vestir, faz sentido botar minha cueca primeiro e depois botar meu short, certo? Então, esse seria o aplicar os shorts depois de aplicar a cueca. Aqui seria a coisa contrária, que obviamente não é a mesma coisa. Bem, então, espero que concordamos que faz sentido qual a ordem que você vai comprar as suas funções, mesmo se você tem escolha, especialmente quando você tem escolha para fazer isso. Uma outra propriedade que faz sentido nos perguntar sobre composição é se ela é uma operação associativa. O que significa associativa? Como? Significa que... Vamos escrever assim. Aqui todas são composições. Faz sentido se perguntar se essas coisas são sempre iguais ou não. Isso aplica essa coisa, a composição ROG, no que vai sair da F. Isso seria aplica a H no que vai sair dessa composição. Então não é óbvio, sem pensar pouco, que essa lei realmente é válida. Se eu pensar de novo em processos, a única coisa que muda aqui é onde que eu vou respirar falando isso. Se eu quero descrever, por exemplo, vamos dizer que o problema que eu queria resolver antes foi lavar a louça, certo? Então, aluno que não sabe de composição e tudo mais, vai tentar escrever uma função que consegue lavar a louça, pegando a louça suja, ela consegue diretamente chegar numa louça limpa, sei lá, pratos limpos. Que não é muito esperto fazer isso. A ideia seria quebrar aqui o processo. Por exemplo, ter aqui o alfa seria a louça suja, certo? Aqui seria, vamos dizer que o alfa são todos estados de várias louças e todas vão ser alfa aqui, então não preciso me preocupar com isso. Então faria sentido falar, ok, primeiramente preciso botar, sei lá, água e, sei lá, detergente, como é o nome dele. O que eu preciso fazer depois? Qual é o nome disso, sei lá? Não, secar. Se você secar aqui vai virar muito ruim. Como é isso? Ok, essa coisa, certo? E depois preciso botar água. E depois secar. Faz sentido isso que eu descrevi aqui? Ok. Agora, eu não sei o nome disso em português, mas não quero saber também. Ok. Primeira observação, se você conseguir definir um processo que consegue adicionar água numa coisa, essa coisa já apareceu aqui, por exemplo, certo? Aqui é definir um processo apenas que pega uma coisa e adiciona detergente nele. Um exemplo outro que vocês podem pensar, se você não gosta de lavar louça, ninguém gosta, pode ser como você vai fazer um hambúrguer, sei lá. Você vai botar um processo que bota sei lá, o pãozinho, outra coisa bota certas coisas, depois bota uma embalagem e tudo mais. Se você trocar essa ordem, voltamos na observação anterior, com certeza você não vai acabar com um hambúrguer comível, e aqui com certeza você não vai acabar com louça limpa. Mas a questão de onde que eu vou botar as parênteses é apenas como vou descrever toda essa composição. Bota água, depois bota detergente, depois faça isso, depois bota água, depois secar. Se eu escolher botar as parênteses no outro lado, seria apenas onde que eu vou respirar um pouco mais no meu depois. Ok, bota água e depois faça essa coisa. Seria a mesma coisa de falar bota água e depois detergente e depois faça essa coisa. Espero que essa intuição faz sentido aceitar que a operação da composição é associativa, mas ninguém deveria aceitar uma coisa apenas que faz sentido como um exemplo de lava-louça, um exemplo de hambúrguer, sei lá o quê. A pergunta seria como que a gente poderia demonstrar que isso é verdade para composições.
como eu avisei desde o início dessa aula, essa aula não vai ser só prática, vai ter coisas teóricas também. Agora a pergunta é como que eu posso demonstrar isso. E a coisa que aparece aqui, no meu alvo para demonstrar, que é essa igualdade, eu tenho 3 funções, supostamente elas são componíveis. Posso pensar que tem o mesmo tipo, mas não, nem é necessário. Poderia ser f, g, h. Vou escrever dessa maneira. Tá. Vou escrever. Essa é a f, essa é a g e essa é a h. E os meus tipos aqui são alfa, o beta, o gama e o delta. E o que eu quero demonstrar praticamente aqui é que quais são as composições que aparecem aqui? O que eu posso compor nesse diagrama que eu tenho? Posso compor essas duas. Certo? Qual é o nome dela? E ela vai de onde para onde? Muito bem. E o nome dela é Goff. O que mais posso compor? Não, calma. Não componho tipos. Eu componho funções. Não posso compor, certo? O que eu vou compor aqui? Quê? HG, certo? A composição da HG, que vai ser de beta para gama, e o nome disso é HG. Faz sentido? Ok? E agora a pergunta é, o que eu mais posso compor? E aqui eu tenho um caminho, certo? Então eu posso falar, faça primeiro isso, depois isso. E qual é o nome desse caminho? Eu preciso saber as parênteses aqui. H, parêntese. GF, ok? Nem vou botar os pontinhos, você entende que tem pontinhos aqui. E aqui também posso formar isso. E qual é o nome desse caminho? HG. F, muito bem. Tá? Aqui tem pontinhos, tá? Todos. E agora, o que eu estou afirmando, eu estou querendo demonstrar é que não importa quais tipos alfa, beta, gama, delta você tem aqui, não importa quais são as funções f, g, h envolvidas, essa coisa aqui sempre é igual a essa coisa aqui. Alguma ideia de como poderia demonstrar isso? Um exemplo. Como? Você está perguntando um exemplo? Um exemplo? Não, peraí, calma. Galera, quero uma demonstração que isso serve para todo alfa, beta, gama, delta e todo f, g, h. Você pode chegar aqui como exemplo de louça, sei lá, e falar, beleza, deu certo na tua louça, mas talvez os hambúrgueres não vai dar certo, certo? Eu quero como poderia argumentar, demonstrar mesmo que isso é verdade, que ninguém, não importa quão esperto ou quão chato é, ninguém vai chegar aqui com um exemplo que não vai dar certo. Como poderia argumentar sobre isso? Ideias? Muito bem, então, ok. Karine está dizendo aqui, olha, no final das contas, eu quero convencer alguém que esses dois objetos aqui são iguais. Precisam perguntar o que significa que dois objetos desse tipo são iguais. E que tipo de objetos estão no cada lado aqui? São funções, certo? Então, a gente entende que igualdade de funções significa que tem domínios e codomínios iguais e elas comportam da mesma maneira. Ou seja, se você botar aqui qualquer x que você botar aqui, o resultado vai ser o mesmo que vai ser aqui. E então, a maneira de demonstrar isso seria fazer um simples cálculo pegando um x aleatório, arbitrário, nesse bichinho alfa aqui, e calcular qual vai ser o valor que vai sair de uma e qual que vai ser o valor que vai sair de outra, ver que são iguais ou pronto. Nesse caso, não vamos ter nenhuma dúvida que isso vai acontecer mesmo, isso vai ser válido. Então, vou apagar aqui. Para fazer isso, eu preciso ter a definição desse operador. Eu pedi para vocês... A gente já escreveu isso, mas vou pedir novamente. Eu pedi para vocês qual é o tipo do bulb aqui, e vocês acertaram. Então, o tipo do bulb seria, da composição, seria beta, gama, alfa, beta, alfa, gama. Escrevi certo ou não? Faltou o parêntese mesmo? Ou não? Tenho o direito de omitir essa parêntese ou não? Se omitir essa parêntese, onde que fica escondida? Na esquerda, na direita. À direita, ou seja, exatamente onde vocês querem que eu bote. Obrigado, botar. De novo, tem uma diferença
psicológica e essa diferença é bastante grande. Qual a diferença de escrever assim ou escrever nessa maneira? Se eu escrever dessa maneira, vamos esquecer um pouco composições, sei lá o que é. Chegamos no início da aula de hoje. Perguntar a vocês, ei, que tipo de coisa é isso aqui? Função? Recebe de quantos argumentos? Não quero saber. 4. Não. 4, calma. 3. Primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento. Eu vou pensar que essa coisa aqui vai ser a saída dela. Então eu posso pensar que essa coisa é uma coisa que espera 3 coisas para retornar uma. Se eu escrever assim, parece que o operador da composição é uma coisa binária. Recebe essas 2 coisas e retorna essa. A diferença é exatamente a mesma da map que eu falei. Se você se você ler a map nessa maneira, parece que a map está fazendo o quê? Pega uma função e uma função de alfa para beta e uma lista de alfa, retorna uma lista de beta. Mas se você ler a map nessa maneira, é muito interessante ler a map nessa maneira. A map é apenas uma função de herda de 1 agora, certo? E recebe uma função de alfa para beta, retorna uma funçãozão de lista de alfa para lista de beta. Okay? As 2 maneiras para enxergar a map são muito úteis. Então, aqui, eu posso botar, eu posso não botar. O que também afeta, que isso é importante ter na nossa mente, o que afeta também se eu vou botar esse parênteses ou não, é quando eu vou começar a escrever a definição. Se eu não quero usar a notação infixa, que faria sentido usar, se eu quero falar com argumentos normais, o que eu botaria aqui? O que eu precisaria na minha equação para definir essa coisa? Se eu visualizar dessa maneira, me dá o nome isso aqui? F, G, F, X. Bora botar F, já? Tá? Ok, sei lá, F, G, X. A observação para Haskell não faz sentido, diferença nenhuma se você escolher F, G ou X, mas Maurício está falando, olha, quero escolher um nome que me lembra que é uma função daqui para cá, e aqui isso me lembra que é uma coisinha, sei lá, ele escolheu F, G, X, faz sentido tal. Ele poderia ter escolhido F, G, H, isso que seria meio confuso. Ok, e nesse caso, qual seria a definição? Você está vendo ao lado direito, mas se eu visualizar minha função assim, isso talvez vai me dificultar pensar nessa maneira de definir isso. E eu vou ficar talvez meio preso aqui. Como que eu posso sair dessa prisão? Dá para entender a minha pergunta? Usando um lambda. Opa. Vamos ver a primeira definição. Como que é? Qual seria essa composição aqui? Nesse caso eu tenho Vita Gama, o nome da Vita Gama foi F. Tenho uma coisa de alfa para Vita chamada Gama. Eu quero definir essa coisa aqui. Certo? Qual vai ser essa função? Seria o quê? Certo? Ok, vou evitar um pouco o dólar. G de X, tá? Poderia ter usado o dólar também. Ok? E essa coisa, se eu definir agora, estou meio preso, porque se eu não tenho já a notação para composição, mas como o Gustavo falou, olha, compor a FG é uma função. Qual função? É aquela função que se ela receber um X, ela vai retornar, vou usar a notação de Haskell, vai retornar o quê? Essa coisa. Vai chamar a Z no X e depois chamar a F em tudo isso. Ok? Bem, e agora voltando à minha pergunta, que foi como que eu vou demonstrar isso. Eu preciso ter a definição dessas coisas, certo? Aqui vou precisar ter... olhar nessas definições. Vamos supor que tenho a primeira. Então, e se eu escrever essa na notação infixa, isso seria o F pontinho G de X é igual a F de G de X. É importantíssimo entender essa equação que eu acabei de escrever aqui. Então agora o meu objetivo é o quê? Pegar essa coisa aqui e onde eu quero chegar? Alguém? H?
de golfe. Essa é a minha pergunta aqui. Mas a Karine falou muito bem que para duas funções serem iguais, teste, primeiramente os domínios e codomínios, eu não verifiquei isso, mas são iguais mesmo, porque o domínio de toda essa coisa é o domínio da F, e o domínio de toda essa coisa é o quê? É o domínio da golfe. Mas o domínio da golfe é o quê? É o domínio da F, certo? Aí o codomínio dessa coisa é o quê? É o codomínio da Hog, mas o codomínio da Hog é o quê? É o codomínio da H. E o codomínio dessa coisa toda é o quê? É o codomínio de H. Então, eu sei que os domínios e codomínios são iguais, agora só basta verificar que para qualquer x no domínio certo que eu vou dar na função que fica aqui no lado esquerdo, vai ser a mesma coisa na função que fica no lado direito. Então, basta fazer o quê? Como vou começar aqui minha argumentação, vou falar, olha, seja um x de tipo alfa, supondo que a f não, nesse caso, sim, supondo que eu tenho essa coisinha mesmo. O que eu quero verificar que se eu pegar toda essa coisa e aplicar o x, isso vai acabar sendo igual a quê? H de? Certo? É tudo isso de x, certo? Então, a única coisa que eu tenho para usar aqui, galera, não é nada difícil. Para quem está meio perdido, talvez para quem nunca demonstrou algo, está de boas. Essa é uma demonstração boa para ser nossa primeira demonstração. Olha, nesse momento a gente só está calculando, certo? Qual as coisas que podemos usar para calcular é apenas essa definição que tem aqui do que significa composição. Ou seja, e para não nos confundir com os nomes FGH aqui, eu poderia talvez trocar os nomes aqui. Vou botar maiúsculas aqui só para não nos confundir. É uma coisa que não poderia escrever em Haskell, porque os maiúsculos são importantes aqui. Outra que nada, é só para me ajudar a entender que essa definição da composição, certo? E agora a pergunta é como que eu vou continuar aqui? É cálculo padrão que eu sei fazer de Haskell também. Aparece aqui uma expressão. Será que eu posso casar algo aqui com minha definição e ver qual que vai ser o resultado? Mãos. Ok, não temos mãos agora, que esse é o problema. Quem tem mão aqui é galera que eu não quero perguntar. Quero entender algo para a galera que não quer falar agora. Porque quando eu perguntei como podemos andar naquela função de map, sei lá o que é, tinha bem mais mãos. Agora talvez eu falei a palavra demonstração, algo mudou. Mas não tem nada diferente. Eu tenho um operador aqui, na mesma maneira que eu tinha antes o map, o toapper, sei lá o que é. Esse operador, esse bichinho aqui, esse pontinho, certo? E eu tenho a definição dele. Aqui o tipo do pontinho e aqui a única equação que define esse pontinho. Então a única coisa que eu posso fazer aqui é procurar ver se aparece aqui algum padrão desse tipo aqui e substituir por isso. E se eu fosse Haskell, eu poderia apenas substituir esse tipo de padrões com esses. Mas sendo humano fazendo matemática, eu tenho o direito de substituir esses por esses também, se eu quiser. Tá? Então vamos lá, agora espero que temos mais mãos. A pergunta é, com quem eu posso afirmar que essa coisa é igual? Mesmo com essa discussão, as mãos são as mesmas. E a galera que estava levantando a mão já se ligou e não está mais. Ok. Adriano, essa mão ou não? É. Fale. Ok. Nesse caso dessa linha, eu acho que você pode dizer que o lado esquerdo seria igual a Hog, aí composição com f de x. Não composição aplicado na aparente, está dizendo. Não use composição, porque a composição é o bichinho. Muito bem, exatamente isso. O que o Adriano percebeu aqui, ele falou, olha, esse padrão aqui todo casa com esse padrão. Qual é o teu Fzão aqui, Adriano? O Fzão no caso seria a Hog. Exatamente, ele fala, olha, esse cara aqui vai ser meu Fzão. Qual é o teu Gzão? O Gzão foi F. Seria esse bichinho aqui. E o que ele percebeu que tem aqui? Coisa composta com coisa, é tudo aplicado num x. Então ele pode usar a definição que tem lá, e tudo isso vai ser igual a? Vou botar isso em parênteses para não confundir, certo? Hog, hein? Não tem ponto. Não é questão de opção. Você não pode botar ponto aqui, certo?
Ok? Fielmente você vai substituir o F e o G na coisa direta. Ok, aqui seria? Fzinho, de onde chegou esse Fzinho? Esse não. De X. Ok, perfeito. E agora? Mesma pergunta para outra pessoa. Calma, Adriano. Adriano sabe continuar, tenho certeza. Aham, Gabriel. Você tem um mesmo padrão. O F seria o H. Qual seria teu Fzão aqui? Seria o H. O H seria teu Fzão, muito bem. Qual seria teu Gzão? Seria o G minúsculo. E o X seria o FX. Ah, sim, aqui não escrevi o X porque aconteceu que o X tinha o mesmo nome, mas isso foi coincidência. Eu poderia talvez até chamar esse cara aqui de Azinho. E ninguém vai confundir o Azinho com o agrego, tá? Ok. Pronto. Como? O FX é... Sim, obrigado. Ok. Ok. E essa coisa aqui então foi teu xinho lá. Certo? E a gente chegou aqui. E agora essa coisa aqui vai ser teu xinho lá, para continuar. Vai ser igual aqui, hein? H. Estou olhando aqui, certo? H. Abre parênteses. Muito bem. Abre parênteses de novo. F de A. Faz sentido? Ok. E onde queremos chegar? Queremos chegar a uma coisa que não é essa. Ou seja, não temos o direito de falar demonstrado. Ok? E agora, um segundo. Tenho duas maneiras de continuar agora. Ou eu vou tentar ser muito esperto, mais esperto que Haskell, em tentar continuar para chegar aqui. Ou eu posso falar, beleza, eu descobri que essa coisa aqui é igual a essa. Talvez eu vou pegar a outra coisa lá e descobrir que ela é igual na mesma coisa. O que eu estou tentando dizer aqui é que quando você quer demonstrar que o A é igual a B, talvez, depois de vários cálculos, você realmente consegue pegar o A e mostrar que ele é igual a B. Mas talvez a melhor coisa que você consegue fazer é mostrar que ele é igual a C. Então você pode fazer o quê? Pegar o B e depois de certos cálculos conseguir mostrar que ele também é igual a C. Nesse caso você ganha o direito de falar que ele é igual a C. Espero que isso é bastante óbvio. Nesse caso tem como continuar aqui, mas nem Haskell poderia continuar. Alguém tem alguma ideia de como poderia continuar para chegar onde quero chegar? No caso, Júnior? No caso, eu estava pensando em substituir no padrão, meio que voltando. Muito bem. Então, uma coisa que Haskell nunca faria é voltar, aplicar uma equação, mas Júnior é humano e ele está fazendo matemática, então ele pode voltar. Então, agora ele pode falar, olha, eu posso casar nos lados... eu vou usar a mesma equação, mas eu vou procurar casar o padrão na direita para substituir para a esquerda, para voltar, certo? E qual ia ser teu Fzão e teu Gzão aqui? O Fzão ia ser o G. O F, muito bem. O Fzão ia ser esse Gzinho e o Gzão ia ser F. o Fzinho, certo? E nesse caso ele poderia voltar para... Mas vamos supor que não temos essa inspiração boa de Júnior. O Júnior estava ausente hoje. E vamos supor que estamos meio presos, pensando como maquininhas de Haskell. Nesse caso, eu ia pegar o outro lado, certo? Esse lado. E agora eu precisaria só aplicar de novo de esquerda para a direita. Aqui, qual seria o primeiro casamento que teria? Qual seria o meu Fzão? E o meu Gzão? E o meu Xzinho seria esse. Então, nesse caso, toda essa coisa seria igual a... Certo. E agora, aplicaria mais uma vez isso, eu chegaria aqui, certo? Muito bem. Encontramos nossa primeira demonstração formal e a gente vai demonstrar e enunciar muito mais coisas, muito mais interessantes do que apenas isso. Mas fica, por enquanto, umas observações sobre a composição, mais que aquelas que a gente já viu. Em geral, não é comutativa, certo? Mas a composição sempre é uma operação associativa, certo? E a gente descobriu como achar o domínio com o domínio de uma composição. E cada tipo
chega junto com uma função chamada identidade, que vai de alfa para alfa. E qual seria o lambda desse tipo aqui? Lambda xx, certo? E essa identidade funciona como identidade mesmo da operação da composição, no sentido de, se você tem uma função, vou desenhar aqui. Seria legal entender esse diagrama que eu vou fazer aqui. Se você tem qualquer função f assim, a pergunta é, qual função é essa? E qual função é essa? O que eu estou dizendo aqui é que se eu chamar essa função aqui de... se compor essas duas, seria f pontinho de identidade. E se compor essas duas, seria o quê? Ok, a pergunta é, qual função vocês acham que é essa? E qual função vocês acham que é essa? Se eu pensar no que a identidade faz, a resposta deve ser meio fácil. Se eu começar com um bichinho aqui, x, aplicar e escolher esse caminho aqui, vai acontecer o quê? Vou chegar onde? Em qual bichinho? No x. É depois aqui? No f de x. E se eu, começando do A, em vez de seguir esse caminho, aplicar diretamente a mesma função f, diretamente para chegar no β, eu vou chegar onde? No f de x, que era exatamente a mesma coisa. Então não importa qual x eu vou escolher, se eu escolher esse caminho ou esse caminho, é a mesma coisa. E aqui, também, se eu escolher a composição que tinha escrito aqui, esse caminho, ou se escolher aplicar diretamente a f, é a mesma coisa. E isso está dizendo o quê? Que o f da integridade vai acabar sendo igual ao f, e também a integridade depois da f vai acabar sendo igual a f. Faz sentido? Cuidado, porque essas duas identidades aqui são funções diferentes. Essa é a identidade de alfa para alfa, essa é a identidade de β para β. As duas têm o mesmo lambda, seria lambda xx aqui e lambda xx lá, mas tendo domínios com domínios diferentes, não podemos falar que é a mesma função, sim. Bem, ok, para relaxar agora, vamos ter um live coding. Voltar um pouco. Vocês vão ter que trabalhar agora no live coding em certas coisas que vocês talvez já trabalharam em casa. Uma observação, operadores como o map, como a composição e como alguns outros que a gente já conheceu, são chamados higher order functions. Funções de ordem superior. Por que isso? Porque para falar que uma coisa é uma função de ordem superior, ela precisa fazer pelo menos uma das duas coisas. Ou receber funções como argumentos, ou retornar funções como saídas, ou as duas coisas. A map, por exemplo, faz as duas coisas. A map, um dos argumentos dela é uma função, e a saída dela também uma função de lista de alfa para a lista de β. Ok? A map f, se ela tem um certo f, nesse caso eu não posso chamar essa coisa de higher order function, porque ela apenas está indo de uma lista de alfa para uma lista de β. A composição, com certeza, é higher order, ela pega dois argumentos que são funções, e até mais, ela retorna uma função. E vamos lá. Ok, o arquivo que vocês vão precisar usar teria o nome HOHSzinho, e as coisas que vocês precisam implementar são três ou quatro coisas que vocês já teriam no exercício de listas
quem fez isso pode apenas copiar essa coisa e sair, certo? Então, as funções que quero que vocês implementam seria a filter, take while, drop while. Vocês podem copiar o arquivo xlist com esse nome e se preocupar apenas com essa parte. Seria legal fazer. Entendemos o que eu acabei de falar? O arquivo, vocês vão executar então cp funfiles xlist.hs no live coding now /ho. Guys. O Hzão e o Zão são maiúsculos. Galera, essa coisa seria a mais rápida coisa para resolver isso. E quem já implementou isso, seria só salvar o arquivo e pode sair daqui. E quem não, vai ter que brincar um pouco e começar a implementar essas coisas. Alguém que está com dúvidas do que está acontecendo? Ou não? Então ninguém implementou essas três coisas? O que essas três funções fazem? Então a ideia é que você abre o GTI e descobre. Mas se você já tem o xlist, carregar no GTI, já estão definidos, importados esses próprios nomezinhos lá. Você pode consultar o p.filter, por exemplo. Tá? Desimportar essas coisas? Não, já está no xlist, são desimportadas. No xlist, tá? No HO. Não, mas a ideia é copiar o xlist. Ok. Se vocês já trabalharam no xlist, copiem o xlist de vocês, seria mais interessante. Se não, podem copiar o original, só trocar o nome e está de boas. Mas eu vou falar um pouco qual é a ideia do filter do take while e do drop while, para não perder esse tempo. Vou dar esses exemplos. A primeira coisa para descobrir o que eles fazem, eu pergunto qual é o tipo deles. O filter é uma higher order function, ela recebe um predicado e uma lista, e retorna uma lista. E a ideia é que ela vai filtrar e vai criar a lista apenas dos elementos que passaram desse filtro. Então, por exemplo, se eu perguntar filter com even do 1 até 10, eu vou ver apenas esses números que conseguiram passar esse filtro. De novo, implementar o filter seria sem o Jordana nem está aqui, sem o list comprehension, certo? Seria recursivamente mesmo. O take while, posso falar aqui, take while even, o que ele fez, exatamente o que o nome está dizendo, ele está takeando dessa lista enquanto essa coisa está dando certo. Então, take while para aqui, ele vai pegar, criar o 2, deu certo, 4, deu certo, 6, deu certo. Opa, o 7 não passou essa condição aqui, então vou parar nesse momento, vou dar o 10, 4, 6. E o drop while faz uma coisa parecida, ele está dropando enquanto isso está dando certo. Então, opa, even, opa, esse cara não é even, então o resto eu vou retornar. Ele vai continuar olhando lá, isso é o trabalho de filter, certo? Como? Então o drop while não vai mais olhar depois do... Nem o take while, nem o drop while. Assim que vai satisfazer essa condição, esse cara vai parar e vai retornar o que passou. Esse cara vai dropar o resto e vai retornar o que sobrou. Sobrou? Douglas. Eu copiei o wishlist inteiro. Como? Eu copiei o wishlist inteiro, tem problema? Não, a ideia é copiar todo o arquivo. A única coisa que eu vou testar nessa atividade seriam essas três funções. Então, o arquivo tem bem mais coisas definidas, certo? Não tem problema nenhum. Porque vai dar ruim se você tentar passar um even desse jeito aí. Como? Vai dar ruim se tentar passar um even desse jeito aí por causa do qualify de hipótese. Mas eu estou falando do exemplo da palavra even? Esqueça a palavra even, certo? Sim, mas esqueça, esse é apenas um exemplo para explicar o que o take while está fazendo. Você não vai precisar mexer com o even, certo? Bem, vou parar a gravação aqui.